amores, olha só, desejo a vocês aí, a todos os familiares, uma boa Páscoa, ok? Hoje nós vamos fazer uma revisão para que vocês possam marcar na apostila, tipo estudo dirigido, as partes de tudo aquilo que a gente trabalhou nesse bimestre. Então nós vamos começar aí com as revoluções inglesas. Bem, vamos iniciar falando sobre a doutrina absolutista, no caso aí o governo de dois grandes absolutistas ingleses, que foi Henrique VIII e Elizabeth I, da dinastia Tudor. Destaque para esses dois aí, pai e filha. Após a morte de Elizabeth I, que não deixou descendentes, nós vamos ver seu primo, Jaime I, iniciando aí a chamada dinastia Stuart, absolutista, seu sucessor, Carlos I, autoritário, repressor, intolerante, entra em choque com o parlamento devido aos seus abusos cometidos, aumento de impostos extremamente sem nexo, como o caso o money ship, seria pagar pelos navios, e através da petição de direitos, o rei deveria cumprir e o parlamento deveria fiscalizar o rei nesse aumento abusivo de impostos. Gostaria de salientar com vocês que o rei não cumpriu essa petição de direitos, tornando assim intolerável a sua atitude perante o parlamento. O parlamento então organiza um exército e vai para uma guerra civil, a guerra contra o rei. A vitória vai ser dos puritanos, do parlamento, que vai ter a liderança de Oliver Cromwell, que após derrotar o exército do rei, proclama uma república e se torna governante da Inglaterra. Vale considerar do governo Cromwell os atos de navegação e também a perseguição a todos aqueles que se colocassem contra o seu governo, como niveladores e escavadores. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho Ricardo não consegue ter a mesma capacidade de governo do pai. Então a burguesia decide restaurar o poder do rei. É a restauração monárquica. Os reis eles vão ser intolerantes e absolutistas, como Jaime I. Carlos I, ele foi mais tolerante, porém, o Jaime II, ele vai ser extremamente despótico e vai fazer com que a burguesia, então, retire-o do governo. Isso vai causar uma série de contratempos. Já Carlos II, ele vai governar de acordo com o parlamento, mas os seus descendentes não vão ser reconhecidos como sucessores. Vale considerar que o problema entre o rei e o parlamento só vai ser sanado a partir da Revolução Gloriosa. Tem esse nome por não ter havido derramamento de sangue e pelo fato da rainha Mary e seu marido Guilherme de Orange, eles acertarem com o parlamento, concordando em limitar o poder do rei. Então, a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e se torna uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa, permanecendo até os dias atuais. Vale considerar também que nesta época nós vamos ter aí o defensor das ideias liberais, John Locke, conhecido como pai do liberalismo político. Segundo Locke, o homem só será livre depois que o último rei for enforcado na tripa de último padre. Ou seja, depois que o povo tiver a liberdade de escolher a sua religião e o seu governo. A partir de Locke, você vai ter essas ideias liberais que vão diminuir o poder do monarca na Inglaterra, se expandindo para outros lugares, atingindo a França em cheio.
Na época, a França era absolutista e a partir desse momento nós vamos ter grandes defensores dessas ideias na França, como François Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot e d'Alembert, que vão criar a enciclopédia, e o Barão de Montesquieu, que vai regularizar aí a importância de forma igual dos três poderes. O poder tem que limitar o poder. Vale considerar também que alguns nomes da ciência vão estar ligados a essas ideias iluministas de liberdade, da razão, da justiça, da igualdade, como René Descartes, como Isaac Newton. Também devemos colocar aí que essas ideias iluministas, elas vão ter a participação de alguns monarcas que vão adotar parte dessas ideias em seus reinos. São chamados déspotas esclarecidos, como Catarina da Rússia, Frederico da Prússia, Aranda da Espanha, Marquês de Pombal de Portugal. As ideias iluministas, em que você tem a liberdade, a razão, ela vai atingir também o campo econômico, com Adam Smith, considerado pai do liberalismo econômico. O laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, sem a intromissão do rei. Os iluministas condenavam o antigo regime, o absolutismo e o mercantilismo. Ou seja, a partir desse momento, a burguesia ela vai lutar pela liberdade em todos os campos econômicos. Você tem também a registrar a escola fisiocrata. Físio quer dizer terra-cracia, poder. Para os fisiocratas, a terra, a agricultura, era a maior riqueza da nação. Adam Smith combatia isso. Dizia que a maior riqueza da nação era a divisão do trabalho. Essas ideias iluministas, elas vão servir de exemplo para movimentos dentro e fora da Europa, como a Revolução Francesa, que está a caminho, o Liberté, Égalité e Fraternité, e na América, a independência dos Estados Unidos, da América Espanhola, dos movimentos de libertação colonial ocorridos no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e também na independência do Brasil. José Bonifácio, ele vai ser um dos grandes apaixonados por essas ideias iluministas e vai formar toda a ideologia, grande professor de Dom Pedro, que vai dar o passo para a nossa independência no 7 de setembro de 1822. Amores, um grande abraço para vocês, bom domingo, até breve.